Processo do trabalho é o nosso tema de hoje. Eu vou fazer a linha do tempo do processo. Eu acho o jeito mais didático de compreender o processo do trabalho. A dica mais preciosa que eu tenho para dar para a prova do exame de ordem é: esqueçam a princípio o processo civil. Sempre essa dica é muito preciosa. Tá bom? É porque vocês já têm o... Como é que é? Sim, a interdisciplinar com o Ival? Perfeito. Olha só, mas é sério. Há uma tendência muito grande da FGV cada vez mais cobrar temas na prova de processo do trabalho que são parecidos com o que se passa no processo civil, mas que sejam uma resposta completamente diferente, porque cada processo é um. Tá? Então, cuidado, o processo civil é a base de toda a estrutura processual, sem sombra de dúvidas, inclusive do processo do trabalho. Deixando brincadeiras e piadinhas de lado, é lá que nós buscamos os conceitos básicos de processo, sem sombra de dúvidas. Mas nós não podemos nos aventurar a escolher o que aplicar ou não aplicar por nossa própria conta. Esse é que é o detalhe. Então, não tendo completo domínio do que se aplica ou não se aplica, bora seguir o que está disposto na CLT. Olha só. Reclamação trabalhista é o nome que se dá à nossa ação judicial aqui. Reclamação trabalhista. Havendo mais de um juízo, naquela instância perante a qual é proposta a reclamação trabalhista, nós teremos um evento chamado de distribuição de feitos. A distribuição da reclamação trabalhista nada mais é do que um sorteio. Dentre todas as varas do trabalho, distribuição. Dentre todas as varas do trabalho existentes no local, qual será aquela, de fato, responsável pelo processar e pelo julgar da demanda que está sendo apresentada. Pessoal, o detalhe é que essa reclamação trabalhista, ela pode ser apresentada de forma escrita ou verbal. E se quiserem me seguir na CLT, eu estou a partir do artigo 837 da consolidação, combinado? Então, todo o desenho que eu vou trazer agora do processo vai seguir os dispositivos da CLT a partir exatamente daí, do 837, tá? A reclamação escrita é aquela que vem após um pedaço de papel na petição inicial. A petição inicial trabalhista, ela tem que atender a algumas condições, como acontece no processo civil? Sim. Mas nós não vamos seguir, a princípio, o artigo 539 do CPC. É o 539 mesmo, pessoal? Eu estou equivocada. Porque eu bem conhecia os dispositivos no antigo CPC. Mas agora, do novo, eu tenho que sempre conferir, tá vendo? Não é o 539, não. 539 é consignação em pagamento. 819? 313. Eu sei que tem 19. 319, muito obrigada aos universitários. 319 do CPC de 2015. Lá nós temos uma série de requisitos indispensáveis para que a petição inicial seja recebida e em curso o devido processo legal. Esse excesso de formalismo não condiz com o processo do trabalho por uma razão muito simples. Aqui nós temos o ius postulante. É possível que as partes pessoalmente demandem perante a Justiça do Trabalho. Tá bom? Esse pessoalmente significa sem advogado. Por essa razão, não podemos exigir de um simples trabalhador, independente da classe, da categoria que integra, um excesso de formalidades jurídicas. Por isso, aqui sim, prezamos muito mais pelo pouco formalismo. Pessoal, nós vamos aplicar para a petição inicial o artigo 840 da CLT, mais precisamente o parágrafo 1º desse dispositivo. E esse parágrafo, ele recebeu alterações pela reforma de 2017.
Diz o legislador que, sendo escrita, a reclamação deve conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Permitam-me grifar exatamente essa passagem, que corresponde ao acréscimo trazido pela Lei 13.467. O pedido tem que ser certo, determinado e com indicação de valor. Eu gostaria que percebessem que, de cara aí no parágrafo 1º, nós não temos a exigência de fundamentos jurídicos. Perceberam? Lá no CPC é indispensável narrar os fatos, o formulário de pedido e os fundamentos jurídicos desse pedido. Aqui na petição escrita da reclamação trabalhista, nós precisamos de uma breve exposição dos fatos, não necessariamente de fundamentos jurídicos. Quando a gente vai fazer uma preparação para a segunda fase, o fundamento jurídico é objeto de treinamento? Claro que é. Porque o que a FGV espera de um futuro advogado é que ele saiba argumentar, que ele tenha raciocínio jurídico, tá? Que ele apresente os fundamentos ao juízo, inclusive a Justiça do Trabalho. Mas, para responder a uma questão de prova objetiva, cuidado, sigam a literalidade da lei. A literalidade do parágrafo 1º do artigo 840. O que é ter pedido? Certo, determinado e com valor. Essa regra já se aplicava ao rito sumaríssimo. Se a gente for lá nos artigos 852-azão e 852-bezão, nós temos as principais informações sobre esse rito mais célere, que é o rito sumaríssimo. Valor da causa superior a 2 salários, até 40 salários mínimos, nós temos rito sumaríssimo. Os requisitos estão no 852-bezão. Olha lá. Na verdade, o item 1 já deixa claro que no rito sumaríssimo o pedido tem que ser certo e determinado. Se antes esse raciocínio aplicávamos apenas ao rito sumaríssimo, agora é característica própria do rito ordinário. Toda e qualquer ação trabalhista, portanto, agora tem que ser formulado o pedido e, junto com ele, tem que vir agregado um valor. Para quem está preocupado para a segunda fase, não é cálculo não, tá, pessoal? Não se faz cálculo trabalhista, nem na segunda fase de trabalho. Tá? É uma simples indicação de que ali tem que ter um valor, apenas isso. Petição inicial, comentário que eu tenho a trazer. Agora, toda e qualquer petição inicial escrita, nós temos pedido certo, determinado e com valor. Essa é a minha ponderação. Agora, a reclamação trabalhista também pode ser proposta de forma verbal. O que eu quero dizer? Pela fala, tá? Nos termos da CLT, distribuída a reclamação trabalhista e sendo ela verbal, o reclamante terá 5 dias para levá-la a termo, para atermação. Essa é a regra que extraímos da CLT. Entretanto, pessoal, vou voltar no artigo 840. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo em 2 vias, datadas e assinadas pelo escrivão da vara. Tá bom? 5 dias é o prazo previsto na CLT sob pena de perempção. Então, se esse prazo de 5 dias não for respeitado, nós temos a primeira hipótese de perempção trabalhista. O que é perempção? Uma penalidade processual, que aqui significa dizer, ficará a parte penalizada impedida de nova reclamação apresentar no prazo de 6 meses. Essa é a ideia. Prof, onde isso aparece na CLT? Nós temos aí o artigo 731 e 732. Nesse momento, eu me importo apenas com o artigo 731 da CLT.
Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do 786, só para que tenham segurança, 786, parágrafo único, nós temos aqui o prazo de quantos dias? 5 dias para redução a termo. Tá bom? Então, voltando, artigo 731, aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo de 5 dias, a junta ou juízo, para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Pessoal, direito de reclamar. Não está escrito aqui de apresentar a mesma reclamação. Então, não pode reclamar nada, nem mesmo outro objeto que diferente daquela reclamação que foi considerada naquela reclamação onde foi declarada a perempção. Tá bom? Então, nem mesmo um objeto diferente nós admitimos como reclamação nos próximos 6 meses. Perempção não se confunde com preclusão. Cuidado. Preclusão tem a ver com prazo. Prazo descumprido de um modo geral. Aqui nós temos uma penalidade por não ser tomada uma providência indispensável ao devido processo legal. Não foi simplesmente descumprir o prazo de 5 dias, foi não registrar a reclamação verbal. A penalidade é pelo não registrar da reclamação verbal. O que é atermar? Atermar é registrar no processo um ato processual verbal. Nós só temos ciência do que de fato ocorreu no processo se o ato for levado a termo. Tá bom? Então, por favor, a preclusão de que tanto falamos no estudo do processo é a preclusão temporal. Tem a ver com perder o prazo. Tá? Aqui nós temos uma punição, não é pelo simples perder de prazo. Aqui nós temos uma punição por não ser levado a termo um ato verbal indispensável para o prosseguimento do feito. Por isso nós falamos em perempção. A punição é maior. Tá bom? Compromete todo o processo, não apenas um ato isoladamente considerado. Pessoal, então vamos lá. Apresentada a reclamação trabalhista e havendo mais de uma vara do trabalho, ela será inicialmente distribuída. Sendo escrita, o juízo avaliará se preenchidas as condições do parágrafo 1º do artigo 840. Se não, sendo verbal, a lei confere à parte 5 dias para registrá-la a termo. Isso só funciona na CLT. Na prática, não mais. Saibam, senhores, que na prática existe o setor de atermação na Justiça do Trabalho. Então, o camarada chega lá e fala, eu quero fazer uma reclamação verbal. Ele já é encaminhado para o setor de atermação, faz toda a sua reclamação. No mesmo momento, a reclamação é distribuída e registrada pelo servidor da Justiça do Trabalho. Então, ele não precisa voltar daí a 5 dias. Mas na prova, o que é que cai? Os 5 dias. O artigo 731 conjugado com o artigo 786 da CLT. Prof, por que não mudaram isso com a reforma trabalhista? Porque nós temos uma tendência de pensar na realidade da Justiça do Trabalho de grandes centros, como estamos aqui em Belo Horizonte. Mas no interior ainda acontece a moda antiga. Então, as cidades do interior, inclusive Minas Gerais, norte de Minas, que o camarada vai lá, fala, aí é feita a distribuição, define-se qual é a vara, e ele tem que voltar na secretaria para registrar a termo. Então, ainda encontra lugar o dispositivo. Por isso, a meu ver, ele não foi retirado da CLT. E por isso faz sentido cair na prova. Tá bom? Atenção, a distribuição acontece antes da atermação. Primeiro, a reclamação verbal é distribuída. Depois, a reclamação verbal é levada a termo. Depois que ela é levada a termo.
Onde que está isso, pessoal? No 841 da CLT. Não é não. Não é no 841 não, peraí. R$ 837 é antes. Sendo escrita, sendo verbal. Ué, agora eu me perdi no dispositivo. 840. Não, será reduzida a termo, mas tem um dispositivo que diz que ela será exatamente distribuída antes da sua termação. Espera aí que esse dispositivo é importante, eu tenho que citá-lo. Antes de ser levada a termo, acho que é assim. Reclamação verbal. Na mesma... Não. Artigo 786, caput. A reclamação verbal será distribuída antes de ser levada a termo. Tá bom? Será distribuída antes de ser levada a termo. Pois bem, no momento da distribuição, neste exato momento, já acontece a notificação do reclamante para que compareça à primeira audiência designada pelo juízo, já no ato da distribuição. Em contrapartida, apenas depois que recebida a reclamação, escrita ou verbal pela secretaria, é que nós teremos a notificação do reclamado. A notificação do reclamado acontece pelos correios e com aviso de recebimento. A lei diz que essa notificação se dará com franquia. A franquia hoje é o famoso AR, tá? O aviso de recebimento. Essa notificação, ela tem que se dar em 48 horas. Então, pessoal, recebida pela Secretaria da Vara, a reclamação escrita, se não o termo, a atermação da reclamação verbal, a Vara conta com 48 horas para notificar o réu. Essa notificação, como eu disse, se dá pelos correios com aviso de recebimento. Não existe aqui notificação pessoal, tampouco por oficial de justiça, tá bom? A notificação pessoal é no sentido de que a própria pessoa do notificado tem que receber a notificação. Nada disso. Se a correspondência for enviada para o endereço correto, qualquer pessoa residente ou domiciliada naquele endereço pode receber a correspondência e a notificação será válida. Tá bom? Então, não precisa ser a correspondência recebida pelo próprio réu, pelo próprio reclamado. E um oficial de justiça, esqueçam aqui nesse primeiro momento. Se porventura frustrada a notificação pelos correios, nós vamos ter a citação por edital. Tá bom? Nunca por oficial de justiça. Cris, onde está tudo isso? Agora sim, eu sigo aí o artigo 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou termo ao reclamado, notificando para comparecer à audiência de julgamento. Parágrafo 1º.
Essa notificação vai ser feita por registro postal com franquia. E se ele criar embaraços ou não for encontrado, aí nós teremos uma notificação por edital. Já o reclamante, diz o parágrafo 2º, será notificado no ato da apresentação da reclamação em juízo, no ato da distribuição. Pessoal, um comentário interessante é que diz o TST que esse AR precisa voltar aos autos também em 48 horas. Tá bom? E se não voltar, nós vamos presumir que houve citação válida. Nós vamos presumir que o empregador recebeu a notificação. Refiro-me à súmula, se eu não estiver enganada, de número 16. Súmula 16. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do réu, do destinatário. Então, nós vamos presumir que ele recebeu. Ele é que vai ter que provar que não recebeu. Tá bom? Que não recebeu. Essa notificação, tanto do reclamante quanto do reclamado, é quanto à realização da audiência inaugural do processo. Audiência inaugural do processo. Essa audiência, ela tem que acontecer no mínimo daí a 5 dias a contar do recebimento da notificação pelo réu. Por que esse prazo mínimo de 5 dias para acontecer a audiência? Porque é nessa audiência que o réu vai ter que apresentar a defesa. Então, nós consideramos como um prazo mínimo razoável para que o reclamado consiga estruturar a sua tese de defesa. Tá bom? Se esse prazo de 5 dias for desrespeitado, nós temos uma violação do processo trabalhista. Eu continuo, pessoal, no artigo 841. É a parte final do caput que diz que a audiência será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Antes, quando eu comecei a advogar, alguns anos atrás, era muito comum a audiência ser marcada daí a 2 dias, daí a 3 dias. Hoje, pessoal, só no ano que vem, talvez daí a 2 anos. Então, hoje, essa é uma preocupação que o advogado trabalhista dificilmente tem. Tá? Mas já aconteceu da audiência ser designada sem respeitar o prazo de 5 dias, ou muitas vezes. Tá bom? Já teve muito sentido esse dispositivo na prática. Mas está lá. 5 dias deve existir, no mínimo, entre o recebimento da notificação pelo réu e a primeira audiência designada pelo juízo. Pessoal, percebam que aqui eu falei notificação do reclamado. Essa notificação tem força de citação? Sim, é a citação. O primeiro comunicado que se dá ao réu no processo. De que existe o processo para que ele possa se defender, se assim desejar. Tá? Aqui no processo do trabalho, nós não distinguimos citação de intimação de notificação. Como aqui a gente preza pela informalidade, sempre falamos em notificação. Notificação. Mesmo para a primeira comunicação ao réu. Tá bom? Essa audiência, como eu mencionei, é uma audiência inaugural. No sentido de inaugurar a fase de conhecimento do processo do trabalho. Essa audiência inaugural, ela será una se o rito for sumaríssimo. E ela será simplesmente inicial se o rito for o ordinário. Una, no sentido de que
todos os atos devem se concentrar nessa única oportunidade. Como no rito sumaríssimo nós queremos um procedimento mais célere, é interessante que em uma única audiência já seja apresentada a defesa e também produzidas todas as provas. Então, pessoal, vamos lá. Artigo 852, sesão. Estou lá no capítulo do rito sumaríssimo. As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, sob a direção do juiz presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular. Hoje isso tudo não faz sentido, que não temos mais junta de conciliação e julgamento. É só um juiz do trabalho. Tá bom? Única. Vamos abrir a audiência, tentar a conciliação, receber a defesa, fazer a instrução e julgar. Essa é a ideia. Na prática, pessoal, se o juiz entender necessário, ele pode fragmentar essa audiência para que ela tenha prosseguimento em uma outra ocasião. Mas que isso seja a exceção no rito sumaríssimo. Exemplo, o juiz sente a necessidade da produção de uma prova técnica, de uma perícia. Não tem como, numa mesma audiência, defesa ser colhida, instrução acontecer e perícia ser realizada. Então, o juiz suspende a audiência e marca uma sequência para prosseguimento e julgamento ao final. Tá? Exceção. Agora, a audiência inicial, que é a que acontece mais comumente, já que o rito ordinário é o nosso rito comum, é aquela em que conta apenas com o início da fase de conhecimento e depois nós contaremos com uma audiência de prosseguimento, de instrução e julgamento, vale dizer. Eu me comprometi a você seguir o rito ordinário, que é o mais completo, e ir fazendo as ponderações quando o rito for sumaríssimo, não foi isso? Então, aqui eu vou seguir como se a audiência fosse inicial. Perfeito? Inicial. Bom, antes da gente começar a audiência inicial, nós precisamos averiguar se as partes estão presentes ou ausentes. E a presença das partes foi modificada pela reforma trabalhista. Então, é um tema bem interessante para a prova de vocês. Artigo 843. Na audiência devem estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, de seus advogados. Aí, nos parágrafos, nós temos a possibilidade de substituição dessas pessoas. Turma, relação de emprego é pessoal e pessoalidade esperamos também no processo do trabalho. Então, o que desejamos primeiro, num primeiro momento, é que o próprio reclamante esteja na audiência, que o próprio reclamado esteja em audiência. Vamos aqui partir do raciocínio que é de praxe. Reclamante, empregado, reclamado e empregador. Então, nós desejamos que sim, esteja presente o próprio empregado. Só há uma situação em que esse empregado pode se fazer substituir. Na verdade, pessoal, em razão de uma doença ou outro motivo poderoso que justifique a ausência do trabalhador naquela sentada, ele poderá se fazer substituir por outro colega de profissão ou então pelo sindicato representativo da sua categoria. Comentários. Doença ou motivo poderoso. A lei não define o que é poderoso.
Cabe ao juiz, diante de cada caso concreto, ponderar se de fato aquele motivo justifica a substituição do empregado. Tá bom? Agora, o que deve ficar bem claro é: essa doença ou motivo poderoso tem que impedir o empregado de ir até a justiça, de ir até a audiência. Então, não basta um atestado médico dizendo que o camarada está adoentado. Tem que ser um mal de que se vê acometido e que impede o deslocamento ou a permanência na sede do juízo. Tá? Qualquer que seja a doença, qualquer que seja o motivo poderoso. Um outro comentário legal é que a gente fica pensando sempre na possibilidade desse empregado ser substituído por outro empregado da mesma empresa. Não. A lei fala por um colega de mesma profissão, ainda que trabalhe em outro lugar. Qual que é a ideia da lei, a meu ver? A ideia da lei é que um colega de profissão conhece das particularidades do ofício. Então, no caso de um depoimento pessoal, vai poder esclarecer o juízo sobre como se dá a atividade, que talvez se opere de uma mesma forma, independente do empregador. Essa me parece, pelo menos, a ideia da lei. Parágrafo 2º do artigo 843. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado, vejam, senhores, comparecer pessoalmente, a lei fala comparecer, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Tá bom? E o empregador? Sempre estudamos que o empregador, quando não comparece pessoalmente, pode se fazer representar pela famosa figura do preposto da empresa. Né? O preposto. Antes da reforma, o preposto tinha que ser empregado. Agora deixa claro a lei que qualquer pessoa pode figurar como preposto no processo, independente de ser empregado. O importante, pessoal, é que esse preposto tenha conhecimento dos fatos. Precisa ter presenciado os fatos? Não, basta ter conhecimento. É horroroso o que eu sempre digo nesse momento da aula, mas eu continuo falando mesmo assim, para que consigam memorizar o conteúdo para a prova. Quem não pode mentir é testemunha. Preposto tem que mentir. O que o preposto não pode fazer é declarar para o juízo: eu não sei. Ou se omitir. A omissão do preposto, ou simples dizer eu não sei, denota desconhecimento do fato. E aí é a mesma coisa do empregador não estar devidamente representado. É como se o empregador estivesse ausente, portanto. Tá bom? Então é horroroso. Não existe crime de falso preposto. Existe crime de falsa testemunha. Pessoal, eu falo isso, me arrependo, mas em parte. O preposto não produz prova a favor da empresa. O preposto tem um papel apenas de esclarecer fatos. Então, diante do depoimento do preposto, existirão todas as provas produzidas no feito. Não vira verdade absoluta, tá bom? Mas não ficam gritando por aí que a professora de processo do trabalho ensinou que o preposto tem que mentir, tá bom? Porque isso realmente é muito feio. Mas essa é a leitura da lei. O que ele não pode, de fato, é desconhecer os fatos. Você estava lá? Não, excelência. Mas eu tive notícias por colegas do setor, pelo histórico de documentos do processo, da empresa, que aconteceu assim, assim, acolá. Ele tem que responder ao juiz. Que é isso que demonstra conhecimento dos fatos. É facultado ao empregador, parágrafo 1º do 843, fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente.
agora incluso pela reforma trabalhista, diz o parágrafo 3º claramente, que o preposto a que se refere o parágrafo 1º não precisa ser empregado da reclamada. Cuidado, porque esse novo dispositivo entra em confronto com a súmula 377 do TST, que ainda não foi cancelada. Olha aí na tela, está lá no site do TST. E essa súmula diz que, exceto para o empregado doméstico, microempresa e empresa de pequeno porte, o preposto tem que ser empregado. Para a prova, ignorem a súmula 377. O que vale agora é o novo parágrafo 3º do 843. Logo, logo, essa súmula vai ser cancelada. Certo? Vai ser cancelada. Então, vou seguir com o raciocínio. Eventuais dúvidas eu respondo no intervalo. Combinado? Então, pessoal, e se houver ausência? Se houver ausência do empregado, deixou ele de comparecer à audiência inicial, aí o processo será arquivado. Arquivado. Vai para o arquivo. E aqui uma observação é importante. Se ele for para o arquivo por esse motivo 2 vezes consecutivas, eu tenho uma nova hipótese de perempção. Uma nova hipótese de perempção. Cuidado que a FGV já brincou com isso em mais de uma oportunidade. E já caiu na segunda fase. Então, eu sempre comento com os meus alunos. Bobagem ficar estudando para a primeira fase apenas as questões de primeira fase. Vocês sabiam? Porque é natural. O que cai na primeira, cai na segunda. O que cai na segunda, vir para a primeira fase. Essa é uma estratégia rotineira da FGV. Então, uma questão que já foi abordada na segunda etapa de trabalho pode perfeitamente aparecer no seu exame de primeira fase. O que dizia essa questão de segunda etapa? No primeiro momento, o empregado deixou de comparecer à audiência inicial designada, sendo o arquivado feito. Num segundo momento, ele foi lá, distribuiu novamente a reclamação, foi designada nova audiência, ele comparece, mas antes de receber a defesa ou juízo, ele desiste. E ao desistir, o processo é arquivado de novo. A pergunta era, hipótese de perempção? Não, porque eu não tive 2 arquivamentos consecutivos por ausência do empregado reclamante. Para ter perempção, eu tenho que ter a ausência na audiência. E agora essa hipótese de perempção aparece no 732 da CLT. Na mesma pena de perempção, a do artigo anterior, incorrerá o reclamante que por 2 vezes seguida der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844. É o 844 que diz, pessoal, ausente o reclamante, o processo será arquivado. O não comparecimento do reclamante à audiência importa arquivamento da reclamação. E se ausente o empregador reclamado? Aí nós temos as penas de... Eu não estou alcançando, vocês estão percebendo, né? Revelia e confissão ficta. Estou me esforçando, tá, pessoal? Revelia e confissão ficta. São 2 efeitos diferentes. Cuidado que a gente sempre estuda essa matéria de uma forma tão automática. Revelia e confissão ficta, que a gente acha que é um instituto só. E, na verdade, há momentos do processo em que temos revelia, junto com confissão ficta, mas há momentos em que temos apenas confissão ficta da parte, independente de revelia. Então, são 2 institutos diferentes. Em que consiste a revelia?
A revelia consiste no processo seguir, independente de intimação daquela parte reclamada ausente. Ah, é? Não veio, não? É porque você não está interessado nesse processo. O processo vai seguir o seu curso agora, independente da sua intimação. Tipo assim, um recado judiciário. Se você quer saber do processo, se vire. Você que vai ter que tomar conhecimento por própria conta e risco do que está se passando. Tá bom? Essa é a ideia da revelia. E a confissão ficta? Nós temos a presunção de que verdadeiros os fatos alegados na inicial. Mas é uma presunção, pessoal, relativa e não absoluta. O que significa dizer que admite, sim, a hipótese prova em sentido contrário. A confissão ficta, ela vai ser analisada pelo juízo juntamente com todo o conjunto probatório que integra a instrução do processo. Tá bom? Não é uma confissão que já está valendo, pronto, acabou, já tem sentença, não. É uma confissão relativa. Uma novidade também aparece no artigo 844. Veja aí na parte final, o não comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Havendo motivo relevante, o juiz pode suspender o julgamento e designar uma nova audiência. Na ausência do reclamante, primeira novidade da reforma, esse será condenado ao pagamento das custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que existia um motivo legalmente justificável para se ausentar. Esse dispositivo, a meu ver, é um dos que justifica a redução abrupta, gritante, do número de reclamações desde a vigência da reforma de 2017. Vocês não têm ideia do número de ações reduzido de lá para cá, perante a Justiça do Trabalho. É gritante. Porque antes o reclamante ingressava em juízo e não sofria risco algum. Ele alegava que estava desempregado, não precisava comprovar a hipossuficiência. O juízo deferia o benefício da gratuidade de justiça. Ele pedia, inclusive, perícia, provas técnicas no processo e nenhuma despesa era por ele contraída. Agora, tudo ficou um tanto diferente. Primeiro, que o benefício da gratuidade de justiça só será concedido, conforme diz o artigo 793 da CLT, se comprovado, 790 da CLT, se comprovado o estado de hipossuficiência. Então, agora depende de prova. Basta declarar que é pobre no sentido legal? Não, tem que comprovar. Galera, muitos alunos me perguntam isso. Prova não é contra-cheque, não. Contra-cheque diz quanto você ganha, diz quanto você gasta? Não. Então, por exemplo, um engenheiro pode ter um salário de carteira de 15 mil reais. Isso quer dizer que ele tem saúde financeira? Não. Como nós podemos ter um contra-cheque de um salário mínimo e aquele trabalhador ter uma saúde para responder a determinadas custas, dependendo do montante que é devido? Então, agora o juízo vai ter que, de fato, avaliar quando pertinente conceder o benefício da gratuidade de justiça. E mesmo concedido, o que diz a lei? Empregado reclamou, como aventura, deixou de comparecer à audiência, sem qualquer justificativa, você pode até ser merecedor da gratuidade, mas vai ter que pagar. Judiciário não é casa de Zé Ninguém. Afasto as custas, se existir um justo motivo. Mas se você faltou por faltar, vai ter que pagar. Tá bom? Vai ter que pagar. Num primeiro momento, a gente acha isso cruel com o empregado. Mas, pessoal, para quem está na Justiça do Trabalho, sabe o quanto havia brincadeiras nesse sentido. Né? Então, que pelo menos agora o Judiciário analise caso a caso. Tá bom?
Esse é o artigo 844 da CLT. Olha lá, estou no 844. A reforma trabalhista não para por aí. Se não pagar as custas, não pode entrar com outra ação. Uau, isso aqui ficou pesada, meu filho. Ah, inconstitucional, professora? Pode ser que seja declarado, sim. Mas isso é importante para a nossa prova? Não, tenho repetido isso e não me canso. Não cabe a nós avaliar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da reforma trabalhista. Está no texto da lei, está vigente, está valendo, pode cair em prova. Depois, no exercício da profissão, a gente discute a respeito da pertinência ou não da norma. Tá bom? O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de uma nova demanda. Então, agora, reclamante entrou na justiça, marcou a primeira audiência, ele foi devidamente notificado no ato da distribuição, simplesmente não compareceu sem qualquer motivo, nós temos arquivamento do processo, com condenação no pagamento das custas, e se não pagar as custas, não pode entrar com nova reclamação. Se entrar e arquivar sem motivo, paga de novo, é outra ação, outra realidade. As custas são devidas por cada processo, sempre por cada processo. Parágrafo 4º, pessoal. A revelia não produz efeito mencionado no caput deste artigo. O que significa dizer? Se o reclamado não comparecer, é possível que não exista revelia. Se, havendo mais de um reclamado, algum deles apresentar defesa. Essa é a primeira hipótese. Tenho 5 reclamados, todos devidamente notificados. Marcada a audiência inicial, um deles não comparece. Só por isso ele vai ser revel? Não. Se qualquer um dos outros 4 apresentar defesa, não temos revelia. Certo? Novidade da reforma. Segunda hipótese, se eu tenho direitos indisponíveis. Pessoal, desculpe-me a ignorância, mas eu estudei desde sempre e continuo estudando no meu doutorado até hoje que direito do trabalhador é indisponível e irrenunciável. Então, nunca vai ter revelia. Que ideia é essa? Não entendi, mas está aí no artigo, tá bom? Se o objeto do processo trata de direito indisponível, a empresa pode se ausentar, que ainda assim não teremos revelia. Não ficou um pouco no ar, um pouco confuso? Esquisito, sim. Item 3. A petição inicial, que não estiver acompanhada de procuração, que a lei considere indispensável, de documento, de instrumento, que a lei considere indispensável à prova do ato. Também aqui não teremos revelia. Se é indispensável, não tem revelia. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. O reclamante alega e apresenta um documento que entra em contradição com o que ele mesmo alegou. Tem audiência, a empresa não vai. Tem revelia? Não, nem o reclamante sabe o que ele quer. Tá bom? Então, se o próprio reclamante cai em contradição entre o que alega e entre os documentos que apresenta, não temos revelia, mesmo diante da ausência do empregador. Então, pessoal, cuidado com essa revelia aqui para a prova. E leiam com muita atenção o parágrafo 4º e, por fim, o parágrafo 5º do 844, que eu vou comentar agora. 844, parágrafos 4º e 5º. O 4º eu já comentei. Hipótese em que não haverá revelia, mesmo diante da ausência do reclamado. Parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos.
Vai ter revelia? Vai ter revelia, mas a defesa vai ser recebida. Antes não era nem recebida. Ausência, ausência, revelia, confissão ficta, ponto final. Então, se antes aparecia só o advogado da empresa, tá? Não é preposto não, pessoal. É o advogado procurador da empresa. A empresa se dava como ausente. Aplicava-se a revelia, a confissão e não aceitava-se a defesa junto com o advogado. Agora recebe a defesa? Recebe. Mas continua havendo revelia. Tá bom? Vamos cogitar da presença desse reclamante, desse reclamado, na audiência inicial. Como é a audiência inicial, nós teremos apenas 2 atos. Feita a termação e aberta a audiência, nós teremos a primeira tentativa obrigatória de conciliação. Abriu a audiência, a primeira coisa que se faz é tentar a conciliação. Atenção porque eu vou dizer. Há 2 momentos no processo do trabalho em que a tentativa de conciliação é obrigatória. Mas a conciliação é bem-vinda sempre, a qualquer momento. Então, por simples faculdade do juízo, ou por simples interesse das partes, é possível a conciliação em qualquer momento. E quando eu digo qualquer, pessoal, eu estou falando qualquer momento. No meio da instrução, ao final da instrução, quando já tem sentença, antes do recurso, na hora do recurso, depois que julgado o recurso, até na execução. Em qualquer momento, o acordo é bem-vindo na Justiça do Trabalho. Mas há 2 momentos que, se o juiz não tentar a conciliação, nós teremos nulidade processual. E isso vicia os atos decisórios. Eles serão considerados inválidos, por ofensa ao devido processo legal. Tá bom? A primeira hipótese é exatamente esta. A tentativa de conciliação é obrigatória, mas é faculdade do juiz homologar o acordo. Não é porque ele tentou e as partes chegaram a um acordo que o juiz tem que concordar com o acordo firmado. O juiz tem liberalidade para homologar o acordo celebrado pelas partes. Então, diante dessa primeira tentativa, nós temos a possibilidade de acordo que enseja homologação do juízo. Mas, senhores, é uma faculdade do juiz homologar. Tá bom? Uma faculdade. Se o juiz concorda com o acordo celebrado e homologa, agora nós temos coisa julgada. Coisa julgada. O que significa dizer que não admitimos a interposição de qualquer recurso diante da homologação de um acordo. Nós só conseguimos quebrar esse acordo, essa coisa julgada, por ação rescisória em uma das hipóteses de nulidade previstas na Lei Processual Civil. Só. Tá bom? Certo. Se não há acordo, só conseguimos quebrar o acordo que já foi homologado se existir algum vício na homologação que enseja ação rescisória. Não cabe qualquer outra forma de recurso. Não cabe recurso sem fim. Agora, é possível que, diante da primeira tentativa obrigatória de conciliação, não ocorra o acordo. E aí nós vamos prosseguir
para o segundo momento dessa audiência inicial, que é a oportunidade de defesa do réu. Será acolhida a defesa do réu. Pessoal, quando a gente fala em defesa, logo pensamos em contestação. Mas cuidado, porque são várias as formas de defesa no processo judicial e no processo do trabalho também. Sim, num primeiro momento, nós pensamos numa peça contestatória. Numa contestação. Nessa contestação, nós podemos nos defender de matéria meramente processual, e aí nós falamos em defesa preliminar de mérito. Ou nós podemos alegar como defesa a prescrição ou a decadência. E aí nós falamos numa defesa prejudicial de mérito. Ou nós impugnamos diretamente os fatos. Nós alegamos, impugnamos o próprio mérito. Agora, além da contestação, ainda é possível a hipótese de contestar o pedido inicial e, na mesma peça, reconvir. Essa é uma novidade do CPC de 2015, que foi acolhida pelo processo do trabalho. No CPC de 73, vocês apresentavam uma contestação em uma petição e a reconvenção em outra petição. O CPC de 2015 diz que a reconvenção é matéria contestatória. Então, nós vamos ter um tópico na própria contestação para alegar a reconvenção. O que é reconvir? Conceito do processo comum. Reconvir é você aproveitar uma oportunidade de defesa para também acionar pedidos ao judiciário. Então, você está ali contestando, impugnando, mas aproveita a oportunidade para também reclamar direito trabalhista. Tá bom? Essa é a ideia de contestação e reconvenção. Uma terceira modalidade de defesa é apresentada via de exceção. O que é uma defesa excepcional? Além da petição, além da peça de contestação, nós temos outra petição, outra peça. Nós alegamos via de exceção, quero dizer, em uma peça independente da contestação ou da contestação e reconvenção, ou suspeição do juízo, ou impedimento do juízo, ou incompetência relativa. E eu vou colocar até de outra cor aqui. Incompetência relativa. Então, pessoal, defesa via de exceção significa defesa em outra petição, certo? Aqui, é possível, além da contestação, apresentar suspeição do juízo em outra peça, impedimento do juízo em outra peça, ou incompetência relativa em outra peça. Olha aqui um tema perigoso para te confundir com o processo civil. Deixa eu contar uma historinha para vocês. CLT de 1943. Aqui a gente apresentava contestação em uma peça e em outra peça, via de exceção, a gente alegava incompetência relativa. Aí veio o pessoal, tínhamos, CPC de 73. O CPC de 73 dizia, vamos fazer uma contestação numa peça
e noutra peça, via de exceção, vamos alegar incompetência relativa. Olha, eu só aceito na contestação alegar incompetência absoluta. Depois disso, veio o CPC de 2015, mudando tudo. Agora, vamos fazer uma defesa única. Nessa contestação, é possível alegar incompetência absoluta, mas também é possível alegar incompetência relativa. Ficamos em cima do muro, com a CLT de 43 falando que era diferente e com o novo CPC falando que era tudo na contestação. Aí o processo do trabalho resolveu acolher o CPC de 2015, dizendo, numa única peça de contestação, é possível alegar incompetência absoluta e incompetência relativa. Tudo lindo, até vir a reforma de 2017, dizendo, eu não quero CPC aqui. Nós vamos continuar igualzinho era antes. Eu quero uma contestação que pode ser alegada a incompetência absoluta e em outra peça, via de exceção, a alegação da incompetência relativa. Eu quero que sigam os artigos 799 e 800 da CLT. E é isso que cai na prova. Tá certo? Por que eu faço questão de fazer esse desenho no tempo para vocês? Dependendo do material que vocês lerem por aí, pode estar falando que é na própria contestação. Mas é porque em determinado momento aconteceu de ser. Tá bom? Para que não fiquem confusos. Hoje, sem sombra de dúvidas, diz a reforma trabalhista que a incompetência relativa é alegada em outra peça. Aí, pessoal, o reclamado apresenta contestação e apresenta exceção de incompetência relativa. A gente acomoda na gaveta a contestação, vai resolver a incompetência do juízo e só depois que resolver, tira a contestação da gaveta e segue com a instrução. Tá bom? Artigo 799 da CLT. Olha o que ele diz. Nas causas de jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas com suspensão do feito as exceções de suspeição ou de incompetência. Que incompetência é essa? Incompetência relativa. Aí o artigo 800 fala do procedimento. Olha aqui, ó, exceção de incompetência territorial. Competência fixada em razão do lugar é absoluta ou é relativa? Relativa. Então, via de exceção, nós apresentamos incompetência relativa. Preciso do quadro. Sinto muito. Pessoal, tudo é apresentado no mesmo momento. A defesa só tem um momento. Então, se você quer apresentar contestação apenas, que apresente sua contestação. Se você quer apresentar contestação e reconvenção, que você já apresente de uma vez. Se você quer apresentar contestação, reconvenção e exceção de impedimento, apresenta tudo na mesma oportunidade. Não é um, depois o outro, tudo na mesma ocasião. Combinado? A contestação foi apresentada, o juízo não pode julgar tudo de uma vez. Resolve a incompetência primeiro, depois a contestação. Pessoal, o preposto tem que estar sempre habilitado. Vocês vão quebrar minhas pernas com tanta pergunta.
Já pedi tantas vezes. Nosso conteúdo ficou um pouquinho comprometido até por causa disso. Muitas perguntas o tempo inteiro e o combinado no Supremo é não perguntar, não fazer perguntas durante a aula. Desculpe se agora eu já estou sendo deselegante, mas eu já pedi várias vezes. Tá certo? Seguindo com o raciocínio. Aberta a audiência inicial, tem a primeira tentativa obrigatória de conciliação. Se não dá acordo, é recebida a defesa do reclamado, que pode ser ou uma contestação com reconvenção, ou uma exceção de suspeição do juízo, impedimento do juízo, ou então incompetência relativa. As hipóteses de suspeição e de impedimento do juízo, nós nos valemos daquilo que previsto no CPC. Combinado? Então, quando o juiz está impedido e suspeito lá, está impedido e suspeito aqui também. Boa. Encerra-se a audiência inicial. Nós paramos exatamente aqui. E o juiz designa um prosseguimento para essa audiência. Na verdade, será designada uma data para a audiência de instrução e julgamento. E quando falamos em instrução, estamos cogitando da produção de provas para o conhecimento do juízo a respeito de todos os fatos que foram a ele apresentados. Pessoal, aberta a audiência de instrução e julgamento, nós precisamos, de novo, verificar se há presença ou ausência. Bom, vamos aqui primeiro falar em presença das partes. Se houver presença, eu vou até mudar aqui, perdão, vou inverter a ordem só por causa do meu espaço. Se houver presença das partes, o juiz já passa imediatamente para a produção de provas. Para a produção de provas. Agora, se há ausência, nós precisamos aqui estar atentos para o seguinte. Como é na audiência de instrução e julgamento, é comum que o juiz proceda ao depoimento pessoal de um ou de ambas as partes. Se houve audiência de instrução e julgamento designada para, inclusive, depoimento pessoal da parte, a parte não pode faltar. Se ela falta, ela está se negando a depor. Por isso, pessoal, ausente o reclamante ou ausente o reclamado. O reclamante ou o reclamado, na audiência de instrução e julgamento designada como prosseguimento à inicial, nós vamos ter confissão ficta. Ficta? Confissão ficta das partes, inclusive do reclamante. Por isso que eu disse, cuidado, porque a gente atrela a confissão ficta apenas à revelia. E há momentos em que a confissão ficta acontece independente da revelia. Tá bom? Independente da revelia. Presentes, produção de provas, depoimento pessoal, prova documental, prova testemunhal, prova pericial. E ainda temos a possibilidade de diligências judiciais. Depoimento pessoal, documentos, testemunhas, perícia e diligências do juízo.
Pessoal, sobre a prova, sobre o depoimento pessoal, o mais importante de fato é aqui diante da ausência implicar a confissão ficta. Quanto à produção de prova documental, atenção. O reclamante pode juntar documentos até o momento em que entregue a defesa. O ideal é que o reclamante apresente todos os documentos no ato da distribuição da reclamação trabalhista. Mas se ele se esquece ou não tem acesso a esse documento no momento em que distribuir a reclamação, ele pode apresentá-la até o momento da defesa. Se a defesa já tiver sido apresentada de forma escrita, o juiz tem que dar oportunidade à parte ré para manifestar sobre aquele documento que foi anexado tardiamente, para não ferir o contraditório e a ampla defesa. E o reclamado? O reclamado só pode apresentar o documento até a defesa. Tanto que, na audiência inicial, quando o juiz recebe a defesa, ele consta em ata, preclusa a produção de prova documental. O que significa dizer documento não mais, nem reclamante, nem reclamado. Salvo, é claro, se tratar de um documento novo. Um documento que era inacessível ou um documento que era desconhecido. Se não for fato novo, morre a oportunidade de documento da defesa para frente. Testemunha. No rito ordinário, 3 testemunhas. No rito sumaríssimo, 2 testemunhas para cada parte. E se for uma ação de inquérito para apuração de falta grave, 6 testemunhas. O número máximo de testemunhas para cada parte está fixado por lei. Então, eu repito, rito ordinário, máximo de 3 testemunhas. Rito sumaríssimo, máximo de 2 testemunhas. Inquérito para apuração de falta grave, máximo de 6 testemunhas. Onde que está isso, prof? Também, aí na CLT. Olha, o rito sumaríssimo diz lá, artigo 852-H, parágrafo 2º. As testemunhas, até o máximo de 2 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento independente de intimação. E nós temos do rito ordinário e do inquérito no mesmo dispositivo. Artigo 821. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo se tratar de inquérito para apuração de falta grave, em que esse número poderá ser elevado a 6. Tá bom? 3 para ordinário, 2 para sumaríssimo, 6 para inquérito. Um número para cada uma das partes. A testemunha é considerada a prostituta de todas as provas. É uma péssima fama. É verdade. E eu fico extremamente triste com isso no processo do trabalho, porque é a prova de maior relevância aqui. No direito do trabalho, nós primamos pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma. Então, mais vale o que acontece no mundo dos fatos do que o que foi registrado em um papel. Para eu comprovar algo diferente do que está no papel, só testemunha. Então, a prova testemunhal é a de maior relevância no processo do trabalho, por causa desse princípio da primazia da realidade do direito do trabalho. Pessoal, eu não culpo a testemunha. Eu não culpo as partes.
Na verdade, aqueles que se valem da mentira de uma testemunha em proveito próprio, em juízo, estão se valendo da falha do próprio judiciário. O judiciário traz mecanismos para punição processual de quem mente. Inclusive, o crime de falso testemunho pode ser atestado em flagrante delito. Os juízes têm medinho. Essa que é a verdade. Se nós tivéssemos magistrados um pouco mais audaciosos nesse sentido, eu queria ver se tanta gente ia ficar brincando de mentir na justiça. Eu acho que inibiria um pouco essa conduta de falso testemunho que às vezes tanto ocorre perante o nosso judiciário. Então está faltando um pulso firme do próprio judiciário para coibir, diante de falsos testemunhos, aqueles a praticá-lo. Tá bom? Agora, nesse momento, eu acho interessante destacar o dispositivo da CLT. Eu acho que não fala em má-fé, fala em... É que é assédio processual. Dano processual. Dano processual. Agora nós temos, dentro da própria CLT, a hipótese de responsabilidade por dano processual. Leiam, por favor, a partir do artigo 793, razão. Porque aquele que litigar de má-fé, como reclamante, reclamado ou interveniente, vai responder nas penas da CLT. Tá bom? Por que eu estou destacando isso? Litigância de má-fé era um instituto que a gente aproveitava do processo civil. E é mais um tema que acabou. Esqueçam o CPC, porque agora nós temos a nossa própria disciplina de litigância de má-fé. Nós vamos considerar litigante de má-fé, inclusive aquele que alterar a verdade dos fatos. Então, agora não é só a testemunha que responde por um falso depoimento. É a parte que traz uma testemunha faltando com a verdade nos autos. Essa litigância de má-fé, em todas essas hipóteses aqui, olha só, instiga o pagamento, uma condenação, no pagamento de multa de no mínimo 1% e de no máximo 10% do valor corrigido da causa, além da indenização dos prejuízos porventura causados. Tá bom? Então, não é algo muito pequeno, considerando que os valores de causa na Justiça do Trabalho não são tão baixos assim. Tá certo? Pessoal, o recurso protelatório também está aí, ó. Estão percebendo? Tá? Então, depois leiam com calma o artigo 793, razão e seguinte, sobre dano processual. Combinado? Responsabilidade processual. Perícia é prova técnica. E sobre perícia, o que é importante falar? A gente sempre pensa em perícia de insalubridade e periculosidade. É um raciocínio quase que automático. Mas perícias contábeis e perícias médicas também são muito comuns em reclamações trabalhistas. Pensando em perícia, temos perito, pensando em perito, honorários periciais. Os honorários periciais é que merecem a atenção de vocês para a prova de primeira fase. E aí, senhores, eu estou no artigo 791. De 91 é advogado, 91 ação. 790, Bzão. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente no objeto da perícia. Até aqui era o texto da norma antes da reforma trabalhista. O que, em claro português, significa perdeu a perícia, tem que pagar os honorários do perito. Sempre foi assim.
Agora tem que pagar mesmo que beneficiário da justiça gratuita. Mas atenção, no caso de beneficiário da justiça gratuita, somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tem obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa, é que a União vai responder. Então, é assim, pessoal, pediu perícia, perdeu a perícia, ainda que a parte esteja beneficiária da gratuidade, não importa se empregado, não importa se empregador, vai ter que pagar os honorários do perito. Só não vai pagar, e a União pagará, nesse caso, se realmente não receber nada em juízo. Nada em juízo. Então, se recebeu qualquer quantia em juízo e for o suficiente para arcar com os honorários, vai ter que pagar os honorários, mesmo diante da gratuidade de justiça. Bom, eu acho que a reforma trabalhista pegou pesado com a gratuidade de justiça, sim. Mas, como mencionei, não cabe a nós ficar julgando a pertinência ou a impertinência da reforma. Eu só gostaria de trazer um outro ponderar para vocês. A qualidade da perícia no processo do trabalho começou a ficar comprometida por causa de pagamento de honorários. Simples. Quem sempre paga honorários é a empresa. E se a empresa sempre paga, o perito não quer trazer uma perícia que favoreça a empresa. Então, nós começamos a ter muita perícia tendenciosa no processo, o técnico pensando nos honorários periciais. Porque se é o reclamante que perde a perícia, o empregado, ele vai para a União pagar os honorários. Pessoal, coitado desse perito. Está trabalhando de graça para o Estado. Sabe-se lá quando ele vai receber e a quantia a receber. Entenderam? E isso, de certa forma, começou a trazer perícias tendenciosas. Infelizmente, isso começou a comprometer a imparcialidade dos peritos. Independente disso, o que eu quero que agora considerem é que os honorários periciais, em hipótese alguma, podem ser adiantados. Deixou claro a reforma trabalhista. Quem paga honorário é quem perde a perícia. Se o juiz determina a antecipação de honorário, já está dizendo quem vai perder. Então, não tem coerência com o processo do trabalho a determinação do juízo para o depósito antecipado, para o adiantamento de honorários, que é muito comum no processo civil. É muito comum no processo civil. Porque no processo civil paga o perito quem perde o processo, não quem perde a perícia. Lá o raciocínio é diferente. Então, lá, o juiz pede com muita frequência o adiantamento. Agora, veja, parágrafo 3º, do mesmo artigo 790-Bzão. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias, mas pode parcelar. Tá? O parcelamento é viável. É viável. Tá bom? Há um último comentário. Cada parte pode indicar um assistente técnico. Aí, cada parte arca com os honorários do seu próprio assistente. Diligências judiciais. Durante todo o meu exercício profissional, eu nunca vi um juiz fazer diligência. O juiz tem a prerrogativa de ir no ambiente de trabalho, visitar a rotina do trabalhador, conhecer da rotina da empresa. Eu entendo, estão completamente sobrecarregados. Fica inviável o juiz sair da sede da justiça para ficar visitando uma empresa ou outra, se certificando de uma realidade ou outra. Mas que seria fantástico, por vezes, o juiz sentir como é uma ou outra realidade do trabalhador, sim. Porque, às vezes, ele tem um olhar técnico e não um olhar prático. E é a vivência, né, de determinada atividade ou outra interfere no julgamento e na análise das provas. Para finalizar, provas, pessoal, artigo 818 da CLT, leitura obrigatória. Antes dizia o artigo 818 que o ônus da prova compete a quem alega.
Agora, o mesmo texto do CPC está dentro da CLT. Então, quanto ao fato constitutivo, o elemento constitutivo do direito, nós temos o ônus de prova do autor, no nosso caso, do reclamante. Quanto ao ato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, o ônus de prova recai sobre o réu. Tá? Então, hoje, a redação do artigo 818 da CLT, por força da reforma trabalhista, é idêntica ao artigo 373 do CPC de 2015. Idêntica. Produzidas provas, julgamento. Produzidas provas. Aqui, no segundo momento da audiência de instrução, nós teremos o julgamento. Mas atenção, diz a CLT que antes de proferida a sentença, terão as partes 10 minutos, cada uma delas, para apresentar razões finais. Aliás, deixa eu registrar aqui. A lei fala em minutos em 2 momentos. 20 minutos para apresentar a defesa, artigo 847, e 10 minutos para apresentar razões finais no 850. 20 minutos, 847 para a defesa, 10 minutos, razões finais, artigo 850. Razões finais têm o mesmo papel das alegações finais que vocês conhecem do processo civil. A oportunidade da parte resumir todos os eventos processuais da fase de conhecimento que vem ao encontro da tese alegada, se não na inicial, na defesa. Tá? E aí, logo na sequência, terá a segunda tentativa obrigatória de conciliação. Eu disse que 2 eram as circunstâncias em que o juízo deveria obrigatoriamente tentar a conciliação. Tá? Se tiver acordo pessoal, se tiver acordo, lembrem-se, é uma mera faculdade do juízo a homologação desse acordo. A homologação. Agora, se houver homologação, o que que a gente tem? Coisa julgada. Coisa julgada. Cabe recurso? Não, não cabe recurso. Não cabe recurso. Se não houver acordo, aí, de fato, nós temos julgamento. Tá? Julgamento. E quando eu falo em julgamento, eu estou tratando de sentença. Porque esse procedimento, em regra, se dá perante uma vara do trabalho. Eu tenho uma decisão de juiz singular. Tá? Diante da sentença, segunda parte da aula, estrutura recursal e noção de execução. Certo?